Voltamos com o nosso segundo bloco do Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o procurador Ivan Cunha. Doutor Ivan, nós encerramos o primeiro bloco falando dessa função consultiva da Procuradoria do Estado, muito relevante até no meu modo de entender, e eu gostaria de saber, já pegando esse gancho, qual é a função, ou no seu entender, o que a vida, a atuação do Procurador do Estado vai influenciar diretamente na vida do cidadão que está nos assistindo agora? A influência, Cristiano, é gigante. Talvez o cidadão nem imagine o quão grande é a influência. Daí a pergunta que eu estou te fazendo, porque a gente não sabe, assim, no dia a dia, o trabalho que a Procuradoria faz. Sim. Então, apenas para exemplificar, nós temos aqui no estado de Minas Gerais um presídio que ele é uma PPP, né, uma parceria público-privada. E é um presídio que funciona muito bem, ele tem uma estrutura diferenciada em relação aos outros presídios. Qual presídio? Eu esqueci agora o município de cabeça. Tá, mas... Eu esqueci, mas o foco principal é a PPP. A PPP né, é uma licitação complexa, é um contrato complexo e de valores altos. E ali é importantíssima a participação do Procurador de Estado, porque o Procurador do Estado, ele é o profissional que viabiliza essa política pública. Ele faz o contrato, ele faz a licitação, ele confere a legalidade e ele verifica se não há ilícitos, né? Se não há desvio de verba pública, não há desvio de finalidade naquele contrato. O Procurador do Estado, ele não substitui o gestor, né? Ele não entra na questão de se é interessante privatizar, se não é interessante privatizar, se é interessante fazer a concessão, se não é interessante fazer a concessão. Essa política, quem dá o ditame é o gestor, que foi eleito para tanto. Né? Perfeito. Mas o Procurador do Estado, ele ouve o que o gestor quer e viabiliza dentro da legalidade para evitar que não haja desvio de verba pública e até para proteger o próprio gestor, né? Para evitar que ocorra uma improbidade administrativa. E isso é importantíssimo para o cidadão mineiro, para o cidadão do Brasil inteiro, porque muitas verbas são federais, né? Claro. Que vem de transferência de recursos da União. Então, essa função do Procurador do Estado, eu sempre falo que é mais importante você parar de fumar do que tratar o câncer. O Ministério Público, ele acaba que ele tem uma função posterior, né? Ele trata o câncer. O Procurador do Estado, a Advocacia Pública, ela faz você parar de fumar. É o preventivo. É o preventivo, ela evita acontecer. Porque a gente sabe, depois tem um desvio, a verba está lá no exterior, é difícil você buscar. Claro. É complicado. Estamos vendo isso agora. A gente está acompanhando a Lava Jato. Aliás, que a AGU, a Advocacia Geral da União, que é a Advocacia Pública da União, está fazendo um trabalho excepcional. Então, a função do Procurador do Estado é extremamente importante para o cidadão. Me conta uma coisa. O senhor é presidente da Associação dos Procuradores. Quais são os seus principais desafios hoje? Olha, o principal desafio retomando aquela questão do primeiro bloco das funções essenciais da Justiça, eu falei do Ministério Público, falei da Defensoria Pública e falei da Advocacia Pública, dos Procuradores do Estado. A Defensoria Pública e o Ministério Público, eles possuem autonomia orçamentária administrativa. A Advocacia Pública, os Procuradores do Estado não possuem. Por quê? Não se sabe por quê. O Constituinte originário ele optou a dar para o Ministério Público, posteriormente a Defensoria conseguiu uma emenda constitucional, e a Advocacia Pública está batalhando através de uma PEC 82, está na Câmara dos Deputados, para conseguir essa autonomia administrativa orçamentária que é extremamente importante. Eu vou te dar um exemplo, Cristiano. Por exemplo, na Secretaria de Transportes, vamos supor que você queira viabilizar ali, o gestor queira fazer uma estrada. E é uma licitação vultuosa, de valor alto. E, nesse caso, o Procurador do Estado, ele encontra ilegalidades ali, vícios, que, vamos dizer, acabam não sendo de interesse do gestor. É um exemplo hipotético. Não seja do interesse do secretário. Hipotético nem tanto, né? Mas vamos lá. Não, sim, um exemplo hipotético. Mas pode acontecer, não acontece. Claro. Nesse caso, a instituição, no caso do Estado de Minas Gerais, a instituição Advocacia Geral do Estado, que é a instituição dos Procuradores do Estado, ela não está protegida de represálias. Então, na semana seguinte, a gente pode ficar sem estagiário. Né? A gente pode ter um corte de verba orçamentária no próximo orçamento. Né? Perfeito. Então a gente está sujeito a represálias, nós estamos sujeitos a represálias de quem não possa, assim, de quem possa ficar insatisfeito com a eventual atuação do Procurador do Estado, que tem que ser imparcial, né? Que tem que ser uma advocacia de Estado. Te pergunto, o quadro hoje de procuradores é suficiente para atender a demanda?
O quadro não é suficiente. Nós temos, hoje, são 465 cargos, 465, mas hoje na ativa temos 450. Aí você pensa, pô, só tem 15 cargos vagos, né? O quadro está quase cheio. Mas o quadro é muito... o problema não é nem o quadro de procurador, o problema é a falta de estrutura dos procuradores. Pra você ter ideia, Cristiano? Estrutura física. Estrutura física. E estrutura computador, pessoa, auxiliares. Isso, pra você ter ideia. Internet, tudo. Olha, acho que a única coisa que salva é a conexão de internet, que até é rápida, porque a estrutura física, nós não temos ar-condicionado, não temos ventilador, não temos cadeiras para todos os procuradores, nem mesas. Não temos estagiários para todos, e o estagiário é pessimamente mal remunerado. E trabalhar de terno, num prédio fechado, ali na Praça 7, sem ar-condicionado, Cristiano, olha, eu te garanto que o inferno não deve ser muito longe daquilo não, de calor, porque é quente, viu? Ainda mais esse calor está fazendo em Belo Horizonte, é complicado. Então, assim, não temos pessoal, né? Muitas vezes, questões administrativas simples, como fazer um ofício, um outro órgão, o procurador de Estado tem que fazer, ele mesmo. Então, é até um desperdício de dinheiro do Estado, porque está gastando com um profissional qualificado que fez um concurso complexo, como eu disse no começo da entrevista, né? 3 anos de atividade jurídica, 5 fases. Então, para o profissional estar fazendo ofício, estar fazendo questões burocráticas. Então, assim, a estrutura é muito precária. Então, o quadro ele até seria suficiente, mas nós precisamos de mais estrutura, de carreira de apoio, de computador, de mesa, de cadeira, estrutura, nada suntuoso, nada luxuoso, estrutura padrão. O que a associação está fazendo a respeito disso? Cristiano, a gente está buscando prédios, né, para tentar uma sede nova, e a gente apresentou já no governo estadual um projeto de lei, uma minuta de um projeto, né, para criar um fundo que existe em várias procuradorias, existe na Procuradoria do Rio, na Procuradoria do Estado de São Paulo. É um projeto que o custo é zero para o erário, né? É um fundo baseado em taxas cartorárias, né? E com esse fundo, a gente pode estruturar a Procuradoria sem custo para o erário, né? Eu não estou aqui querendo trazer um pleito que vai trazer dispêndio em época de crise econômica, né? Principalmente. Não vivemos numa ilha, não vamos fechar os olhos para a realidade do país. Mas é um pleito que o custo é zero para o erário, resolveria o problema. Já está nas mãos do governo, infelizmente está parado, mas a gente está batalhando para tentar fazer andar esse projeto, que seria a salvação, para estruturar devidamente para o povo mineiro, para a gente poder fazer esse controle de legalidade para o povo mineiro. E te pergunto, só para encerrar esse bloco, você acha que o Estado ele tem condição efetiva de repassar esse custo? Porque o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Você me disse que é de taxa cartorária. Isso acabaria atingindo o próprio cartório? Sim. Como é que funciona esse custo? Só para... Hoje o dinheiro dos emolumentos cartorários ele fica todo com o Poder Judiciário, praticamente. Ele fica todo lá e não vem nada para o Executivo, né? E o Executivo é o mais demandado do Poder Judiciário. Sim. Então o dinheiro já existe, né? A gente pode usar a fonte que já existe, que é um dinheiro que é um volume grande, pode criar uma porcentagem, mas que seja 0,1, 0,2, já resolve o problema. É um custo ínfimo para o erário. Não foi que não existe custo, mas é um custo ínfimo. Sim. Por exemplo, o custo de um estagiário. Nós precisamos de estagiários. É simples. Não estamos pedindo nada mais do que um estagiário. O custo de um estagiário é muito mais barato que o custo de um procurador. Se em vez de você... A gente nem pleiteia criar mais cargos, criar mais 100 cargos, 200 cargos de procurador. É importante que você coloque isso, até para a população que está nos vendo entender. Não é um pleito da associação. Então, por exemplo, um procurador custa X. Com os custos de um procurador, você consegue fazer 3 cargos numa carreira de apoio, mais 2 estagiários, com o custo de um procurador. E é isso que nós pleiteamos. Nada mais do que isso, uma mesa, uma cadeira, porque hoje, por exemplo, os procuradores compram as próprias cadeiras, compram a própria mesa, então a situação está precária. E é de muitos anos que eu lembro disso, desde quando eu formei há 20 e tantos anos atrás. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minutinho.